E aí pessoal, tudo tranquilo? Estou aqui com o Galaxy Book 4 e hoje vou fazer alguns testes em jogos para ver como ele se sai. Lembrando que essa é a versão com o Core i3 1315U e 8 GB de memória RAM. A captura dos jogos foi feita utilizando uma placa de captura com um segundo computador e também com um notebook plugado na tomada, para evitar a perda de desempenho. Beleza? Agora bora lá conferir se esse modelinho roda alguma coisa. Comecei testando o remaster do Dark Souls, configurado em Full HD com os gráficos no mais alto possível. Esse é um jogo antigo e consequentemente mais leve, então o gráfico integrado do Book 4 não teve problema em manter os 60 FPS praticamente todo o tempo. E mesmo em locais com muitos inimigos, a gameplay foi bem estável e não rolou nenhum tipo de stuttering. Próximo temos o The Forest, rodando em Full HD com os gráficos no muito baixo. Agora, em um título um pouco mais pesado, o notebook entregou uma média de 47 FPS com 34 no 1% low. Então é uma gameplay bem menos fluida que no Dark Souls, mas acho que para quem tem essa versão do Book 4 e não se importa muito com os gráficos, quer jogar esse jogo, eu diria que dá para brincar nele também. No Fallout 4 testei em resolução Full HD com qualidade baixa. Aqui a experiência é similar ao The Forest. O Book 4 com o i3 1315U entregou uma média de 43 FPS e 20 no 1% low. Rolou alguns stutters enquanto eu explorava partes dos mapas ainda não acessadas e também durante grandes explosões, mas no geral dá pra brincar também. E pra quem faz questão de mais FPS, diminuindo a resolução para 900p ele já fica bem próximo dos 60. Próximo é o Project Zomboid, rodando em resolução Full HD. Esse é um título com gráficos simples, mas que vira e mexe vejo comentários perguntando se roda nesses notebooks com gráfico integrado. E como dá pra ver, o Book 4 com o i3 1315U entrega um frame rate bem alto. Nessa, que é a parte inicial do jogo, ele fez uma média de 136 FPS com 74 no 1% low. Então acredito que deve ser facinho de rodar até em notebooks mais fracos. No novo port de Sonic Unleashed para PC, testei em Full HD sem o anti-aliasing e 2048 de tamanho de sombra. Esse é um port feito por fãs do jogo lançado originalmente para Xbox 360 e que está rodando super bem mesmo em máquinas mais fracas. O Book 4 com o i3 entrega uma boa experiência, não rola nenhum stutter e o FPS fica variando entre 50 a 70 dependendo do mapa. Até é possível cravar os 60 100% do tempo, mas só diminuindo a resolução para 900p. Próximo é o The Sims 4, rodando em Full HD com qualidade gráfica alta. Aqui temos um outro jogo bastante pedido nos comentários e que também roda relativamente bem em muitos gráficos integrados. No caso do Book 4 com o i3, eu tive uma média na casa dos 70 FPS. Rola micros stutters de vez em quando, mas nada que chegue a atrapalhar. No Dark Souls 3, testei em resolução 900p com os gráficos no baixo e anti-aliasing ativado. Os serrilhados desse jogo me incomodam bastante, principalmente em resolução mais baixa como essa. E diferente do remaster, aqui o Book 4 fica mais longe dos 60 FPS. Ele entrega uma média de 44 e 35 no 1% low. Não é um frame rate muito alto, mas pelo menos é estável.
Testei também o Red Dead Redemption 2, rodando em Full HD com qualidade gráfica baixa, textura no médio e escala de resolução em 67%. Esse é um título bem pesado, mesmo para notebooks com placa de vídeo dedicada, então para rodar em um gráfico integrado como o DC3, foi preciso reduzir bastante a resolução e os gráficos. Dessa forma ele conseguiu entregar uma média de 31 FPS. Em algumas áreas ele chega a ficar próximo dos 40, mas nas regiões mais pesadas, como perto desse lago, o FPS pode cair para 28 a 29. É um resultado até que ok, levando em conta o peso do jogo e que mesmo no baixo ele fica mais bonito que muitos outros que saem por aí. Hey! Need a hand with your horse? Shit. Próximo é o Battlefield 4, rodando em Full HD nativo com qualidade gráfica média. Aqui temos um título mais antigo da franquia Battlefield, mas que muita gente joga até hoje. Eu testei nesse mapa com 64 players para tentar simular a pior situação possível para o notebook. E bom, o Book 4 com essa configuração entregou um desempenho na casa dos 70 FPS com uma boa estabilidade. Então dá para dizer que o BF4 é um game que se sai muito bem nesse modelinho. Testei também o eFootball, rodando em Full HD com gráficos no baixo e 75% da escala de resolução. Com essa configuração, o Book 4 fez uma média de 44 FPS e 34 no 1% low. Não é o ideal, dá para ficar bem próximo dos 60, forçando ainda mais a escala de resolução, mas aí o jogo começa a ficar muito feio. Então eu pessoalmente pararia por aqui com esse desempenho mesmo. No Euro Truck Simulator 2, testei em Full HD com 100% da escala de resolução e os gráficos no médio. O FPS nesse jogo varia de acordo com o tipo de câmera usada. Com ela dentro da cabine do caminhão, o Galaxy Book 4 fica ali perto dos 50 FPS. Já com ela mostrando ele por cima, ele fica quase sempre cravado nos 60. Então eu acredito que esse é um título que roda muito bem em gráfico integrado atual. Acho que dá até para brincar naqueles que vêm nos Pentium da vida, com menos unidades de execução, clock e tudo mais. E por último, testei o Dead by Daylight rodando em Full HD com os gráficos no baixo e o XeSS no balanceado. O Dead by Daylight é mais um título que o desempenho varia bastante, mesmo com o mapa não sendo tão grande. No caso do Book 4, alguns momentos ele vai ficar perto dos 50 FPS e em outros rodando mais na casa dos 30. Não é a melhor experiência do mundo, mas pelo menos ele consegue manter praticamente sempre acima dos 30. Enfim, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para quem tem ou pretende pegar essa versão do Book 4. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se quiser acompanhar testes nesse e em outros modelos de notebooks, se inscreve aí no canal. Agora eu vou ficar por aqui, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!